Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui na sessão clínica, tá? Hoje a gente vai falar sobre prevenção de HIV e outras ISTs. Acho que o gatilho dessa conversa acaba sendo a proximidade do carnaval, mas essa é uma conversa que eu acho importante que a gente tenha o ano todo, né? A maneira que a gente pensa em prevenção de HIV e outras ISTs em 2026 é bem diferente do que às vezes as pessoas têm tido contato durante a formação médica, e eu acho bem importante que a gente atualize e coloque todo mundo a par do que a gente pensa no que é importante nesse contexto, tá? Eu tenho doutorado pela Unifesp, né? Fui preceptor do Serviço de Extensão e Atendimento de Pessoas que vivendo com HIV na USP até 2023, né? Trabalho hoje no 9 de julho em consultório privado. Bom, o que que eu acho que é importante que a gente comece falando sobre o que é infecção sexualmente transmissível, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Que antigamente a gente chamava isso de doença sexualmente transmissível, né? E hoje a gente prefere esse conceito porque, né, infecção eventualmente pode ser assintomática, né? E esse é uma definição que a gente consegue abarcar um número maior de pessoas, né? Então, vamos lembrar que infecção sexualmente transmissível são causadas por patógenos que podem ser adquiridos por via sexual, tá? E uma grande questão que a gente tem com as infecções sexualmente transmissíveis é a questão relacionada a estigma, né? Então, as pessoas acabam, né, apresentando atributos ou características que são vistas como negativas, né? Então, prática sexual é sempre uma coisa recheada de tabu e julgamento, né? E é importante que a gente lembre que o estigma acaba afastando as pessoas, né, de procurar diagnóstico e tratamento de maneira adequada, né? Então, os determinantes sociais de estigma, eles estão presentes no mundo todo, né? E você tem estigma que acaba dependendo, variando aí por classe social, raça, imigração, gênero, identidade de gênero e orientação sexual, né? E pertencer a determinados grupos significa que você vai ter menos acesso à saúde e você vai estar mais vulnerável a esse estigma. E a presença disso e a maneira que isso coloca nos serviços de saúde acaba dificultando aí a procura adequada por diagnóstico e tratamento e acessar as tecnologias de prevenção que a gente tem disponível. Então, como que a gente tem possibilidade de mitigar esse estigma relacionado a infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, primeiro a gente tem uma abordagem centrada no indivíduo, então cada um tem um valor, cada um tem um código moral, né? Então, acho que esse exercício importante de você conversar com o indivíduo e entender o que que ele acha importante, né? O que que ele prioriza na vida é importante para você conseguir retê-lo e oferecer o que tem de melhor para a gente colaborar com a saúde dele. O contexto de positividade sexual, né? Que é respeitar as escolhas que os indivíduos têm, independente se elas são parecidas ou não com as nossas, né? Que a gente trabalhe num ambiente seguro, em que as pessoas se sintam confortáveis em dividir aquilo que acontece na vida delas, né? E a questão do engajamento comunitário, então, né, que isso é muito importante, que as pessoas que vivam num determinado lugar entendam que o lugar que elas procuram é um lugar seguro, né? Então, parece que meio óbvio, né? Mas eu tenho muita dificuldade, por exemplo, para tratar sífilis em unidade básica de saúde, que é basicamente o paciente ir na UBS e tomar uma dose de benzetacil. E às vezes os pacientes são tão mal atendidos, tão julgados e tão estigmatizados que eles não voltam depois de lá para tomar as doses que ele precisa tomar, sabe? E é uma coisa simples, né? Então, né? E às vezes as pessoas precisam ir muito longe da casa delas para conseguir acessar o atendimento que elas precisam, ainda em 2026, numa cidade que, teoricamente, ela é cosmopolita, né? Então, isso é bastante importante. Quando a gente fala em infecção sexualmente transmissível, a gente vai estar falando muito daquele conceito de sexo seguro, né? E a gente foi martelado com esse conceito aí desde os anos 90, por conta da epidemia de HIV, e os que a gente considera como sexo seguro. É o melhor sexo com a maior proteção possível, né? E isso é uma coisa que
varia de pessoa para pessoa. Então a gente entende que a percepção de risco de adquirir IST muda dependendo dos indivíduos, né? Muda ao longo da vida e acaba impulsionando a quantidade de projetos pessoais, como relacionamento, filhos e vida sexualmente saudável. Então, é diferente quando eu falo em sexo seguro, por exemplo, com um jovem gay de 20 anos, com uma mulher que acabou de ficar viúva e pode retomar a vida sexualmente ativa dela num contexto diferente de quando ela, né, casou com o marido dela, e ter essa percepção que essa é uma conversa que merece ajuste é importante para que você ofereça coisas que sejam significantes para o nosso usuário, tá? A gente fala muito de prevenção combinada, né? Então eu coloquei até esse título na palestra, porque a maneira que a gente pensa sobre prevenção de IST, porque você tem várias maneiras que você pode atuar com relação à prevenção de IST. Ela é uma mandala, então ela é circular porque ela não é hierarquizada. Então, não tem nada aqui que é mais importante que outra coisa, né? Então, às vezes a gente cai numa uma dificuldade de falar, olha, gente, o mais importante disso aqui é usar camisinha. Então, isso aqui é uma coisa indiscutível, né? Do que, por exemplo, oferecer vacina. Então, a ideia de você ter uma entidade circular, ela é uma entidade que não é hierarquizada, né? Então, aqui a gente tem desde usar camisinha, tratar todas as pessoas que vivem com HIV, testagem regular, que parece que é banal, mas é difícil fazer teste, né? Você tirar um dia da tua vida para você ir num posto de saúde e falar que você quer fazer teste de sífilis no lugar que a sua mulher está fazendo pré-natal, sabe? A gente tem profilaxia pós-exposição, que é uma coisa importante, profilaxia pré-exposição, que a gente vai falar um pouquinho, né? Imunização é bastante importante, né? E a gente vai falar também de redução de danos. Então, e uma coisa que é a seguinte: quanto mais modalidades a gente conseguir que as pessoas adiram, melhor. E aí a gente oferece tudo num pacote completo, né? Então a gente trabalha com essa lista e, em geral, quando a gente fala de prevenção, a gente vai explicar e a gente vai oferecer tudo isso aqui que está disponível, né? Então, qual que é a melhor proteção, né? A proteção é o método de proteção que o indivíduo escolhe. Também parece meio banal, né? Mas não adianta você ficar martelando o uso de preservativo para alguém que, às vezes, prefira não usar, né? Ou de você utilizar, por exemplo, oferecer profilaxia pré-exposição para um paciente que não está querendo tomar remédio todo dia, né? Então, e o nosso papel é oferecer essas tecnologias baseadas na necessidade de proteção, né? E nenhuma intervenção isolada se mostra suficientemente capaz de reduzir novas infecções. Então, por isso que trabalhar nesse contexto, né, global, ele é bastante importante, tá? Primeira coisa é preservativo, então acaba sendo uma conversa assim muito não focada, assim, para além da camisinha. Acho que eu dei essa aula faz uns 2 anos atrás. Eu botei camisinha no cartaz do elevador. A doutora Marisa, que era presidente do Instituto de Pesquisa, quase me esganou. Falei assim, Gabriel, como assim você escreveu camisinha no elevador? Eu falei, ué, gente, tem que falar que existe e a gente vai estar falando para além disso, né? Mas, gente, né, preservativo é ótimo, né? Principalmente porque, né, previne HIV, previne outras ISTs, evita a gravidez, né? Mas a gente tem uma questão de adesão, que é uma coisa que é uma dificuldade que a gente tem nos últimos 50 anos, né? Então, lembrar que hoje em dia a gente chama a camisinha, né, que a gente chamava anteriormente de masculina como preservativo externo, e a gente tem a possibilidade do preservativo interno, que antigamente a gente chamava de camisinha feminina, né? Então são coisas legais para explicar que existem e acho ótimo porque tem isso na estação do metrô, tem isso no terminal de ônibus, né? A minha tem uma ex-chefe que trabalhou no programa municipal de HIV e ST, e ela chamava esses
aparelhos gigantes que tem um monte de camisinha de manjedoura. E ela achava assim super. Naquela época que a gente nem oferecia camisinha dessa forma, né? Que tava num balde que você pode passar e pegar quando estiver saindo e ninguém vai estar prestando muita atenção, né? Então, essa vai ser uma conversa muito de prevenção de IST sobre acesso, né? E camisinha, se você for comprar na farmácia, é cara, né? Então, ter essas possibilidades, inclusive se vocês virem no metrô, vai ter camisinha masculina, camisinha interna e camisinha externa, se você quiser pegar para experimentar. Foi lançada recentemente pelo Ministério preservativos texturizados para ajudar as pessoas a experimentar. Então é importante que na camisinha é uma conversa, um ponto de partida muito importante, né? Eu vou falar de agora em seguinte um pouquinho sobre viver com HIV, né? Que é uma coisa também que é bastante estigmatizada, que às vezes as pessoas não têm ideia do que isso significa em 2026, né? Então existe uma diferença, né, do que é viver com HIV e a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, né? A AIDS vai ser quando você tem comprometimento do sistema imunológico, né? E você tem ocorrências de doenças oportunistas ou certos tipos de câncer. Geralmente está associado com um diagnóstico tardio, que é uma coisa que a gente não quer mais que aconteça. E o fato de viver com HIV significa que você toma sua medicação de maneira adequada. E isso faz que você tenha uma expectativa de vida igual a quem não vive com HIV, né? Então, hoje a gente tem no Brasil mais de 1 milhão de pessoas que vivem com HIV, né? Então, isso é uma coisa que vem crescendo e cada local do Brasil tem um comportamento específico de epidemia, né? Então, a gente mora numa cidade que reduziu, numa janela de 10 anos, em 50% o número de casos novos registrados. Isso é bastante coisa, né? Por conta desse pacote de prevenção que a gente tem, né? E o nosso objetivo é que as pessoas estejam em uso de terapia antirretroviral. Então, desses 1 milhão de pessoas, a gente tem aí mais de 80% delas tomando e retidas em serviço. Então, esse é um número médio. E eu vou falar o porquê, né? É uma epidemia ainda concentrada muito na população masculina. Então, a gente tem aí mais ou menos quase 3 casos em homem para 1 caso em mulher, e principalmente, né, na faixa de gente jovem. Então a gente vai ter aí principalmente na faixa de 25 a 39 anos, né? Essa aqui é a distribuição de casos novos em mulheres e, de fato, né, se eu comparo os últimos 10 anos, o número relatado de casos novos em mulheres reduziu, né, exceto na população 60 a mais. Então, os idosos são uma população ainda muito vulnerável ao HIV, porque eles não estão acostumados com essa conversa de prevenção combinada, né, com camisinha e principalmente com, né, essas medicações que auxiliam eles a iniciar e a manter vida sexual. Então, isso aqui é a população em homens, né? E aí uma coisa curiosa é que em homens também 60 mais, até 55 mais a gente tem um número de casos parecido, né? Nos comparo 2013 com 2023, mas aonde o número de casos acontece é principalmente nessas faixas aqui, né? Entre 25 e 29 anos, o número de casos até subiu, né? E principalmente aí entre 20 e 24 e 15 a 19, a gente teve um número parecido. Então, jovens, homens, principalmente que fazem sexo com homens, são a população que a gente considera mais vulnerável a HIV, né? E se eu olho o recorte por risco de aquisição, ainda vai ser, né, predominantemente entre homens que fazem sexo com homens ou pessoas que são bissexuais, né? Então, isso representa quase 50% dos casos, né? Então, a gente não vai falar isso de grupo de risco, a gente vai falar isso de população-chave, né? Que são essas populações que a gente sabe que tem um risco desproporcional, né, de aquisição ao HIV por conta ou de características biológicas ou por conta de características sociais. Então a gente vai estar falando principalmente de trabalhadores do sexo, pessoas privadas de liberdade, pessoas que usam álcool e outras drogas, pessoas trans e gays e outros homens que fazem sexo com homens, são populações que a gente, esse termo de população-chave significa que a gente deveria facilitar o acesso delas a essas tecnologias, né? Tá mais perto disso. E aí tem aquilo de que a gente chama de população prioritária,
que são as populações que têm vulnerabilidades aumentadas, né? E essas duas coisas conversam, né? Então, pessoas que são jovens, pessoas que são negras, pessoas que são indígenas e pessoas que vivem em situação de rua, então são populações prioritárias porque elas têm menor acesso à saúde, menor acesso à população, uma dificuldade em enxergar o próprio risco e as próprias vulnerabilidades, né? Então, o nosso foco é a gente tentar trabalhar nessas duas populações para a gente acessar o que a gente tem de mais importante. E aí, com relação à prevenção combinada, a gente tem dois pontos importantes relacionados ao HIV, que a primeira é testagem regular, para a gente conseguir descobrir todo mundo que viva com HIV. Então, isso é uma coisa importante para a gente mitigar a pandemia, a epidemia, e tratar todas as pessoas que vivam com HIV, né? Então, testagem é uma coisa fundamental. Hoje em dia, a gente tem teste rápido, que funciona tão bem quanto sorologia, né? E, então, essas campanhas de rua que tem com testagem rápida, você consegue dar diagnóstico de HIV com 2 testes rápidos diferentes. E a gente tem também teste de hepatite B e C e teste treponêmico de sífilis. Então, isso é uma ferramenta importante para você conseguir acessar a essas populações. E aí a gente tem a terapia antirretroviral ao HIV, né? Em geral, todo mundo que faz diagnóstico de HIV, a gente oferece tratamento, né? Então a gente tem uma recomendação de tratamento universal, independente do estágio clínico do paciente, né? A gente informa o paciente dos benefícios do tratamento e que a pessoa esteja motivada a iniciar, e quase todo mundo tá, né? E um dos objetivos que a gente tem, isso é marcador de qualidade do serviço local, e isso é uma coisa aferida pelo Ministério da Saúde, é reduzir o tempo de diagnóstico e início de antirretroviral. Então, o ideal é que isso aconteça no mesmo momento, mas o mais rápido possível. Então, hoje em dia, na cidade de São Paulo, que é uma cidade que tem um índice muito bom nesse sentido, são de 7 dias. Essa é a janela. Porque se você deixa esse paciente embora, às vezes ele não volta. Então, quanto mais precoce a gente tiver, o início de remédio é importante. E por que que isso é importante? Porque essa é uma das coisas também muito revolucionárias hoje, que é o que a gente chama de indetectável é igual a zero transmissão por via sexual. Então, quem faz o tratamento de maneira adequada não transmite o HIV. Então, a maneira que a gente tem de mitigar a epidemia é isso. Quanto mais pessoas estiverem fazendo o tratamento, tem menos pessoas transmitindo, né? Antigamente a gente chamava isso, a gente chama isso de intransmissível, né? Mas intransmissível é uma palavra que não gera nenhuma imagem mental. Então a gente gosta de chamar de indetectável igual a zero transmissão, né? E o objetivo do tratamento é não detectar a carga viral, utilizando métodos tradicionais, e isso é alcançado nas primeiras semanas do tratamento. Então, em geral, alguém que faz 4 semanas de uso de antirretroviral já atinge esse objetivo. E o nosso objetivo é que ele fique com a carga viral abaixo de 200. Quando está abaixo de 200, isso vale, né? Então, o paciente não transmite HIV por via sexual. É diferente de transmissão materno-fetal, é diferente de transfusão sanguínea, por exemplo, tá? Quando a carga viral está abaixo de 1.000, a gente tem um risco quase nulo ou insignificante de transmissão para os parceiros, né? E a transmissão acaba acontecendo nesses pacientes que não estão suprimidos, estão com carga viral maior do que 1.000. E aí você tem risco de transmitir e risco de adoecer. E aonde a gente está no Brasil, né? Que das pessoas que estão fazendo uso de terapia antirretroviral, a gente tem 96% delas com menos de 1.000 cópias. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque das pessoas que estão tomando, elas estão atingindo esse objetivo. O que a gente precisa, né, é atingir as pessoas que não chegam. Então, isso aqui é uma coisa que a gente chama de cascata de tratamento. E aí a Organização Mundial de Saúde coloca que para a gente erradicar a epidemia de HIV, a gente deveria ter 95% nesses 3 pedaços, né? Então, primeiro que a gente tenha 95% das pessoas que vivem com HIV sabendo da sua sorologia, 95% das pessoas tomando remédio e 95% das pessoas em supressão viral. Então, aqui no Brasil, a gente recentemente conseguiu atingir 2 desses 3 objetivos. Isso é bem difícil, tá? São poucos lugares do mundo que conseguem
colocar a cascata completa. E o nosso problema é essas pessoas que sabem do diagnóstico de HIV e vão embora, né? Então, as pessoas que ficam tomando remédio conseguem tomar remédio. Mas o nosso desafio é em manter retidas essas pessoas que fizeram o diagnóstico. Então, por isso que o trabalho ele é multidisciplinar e a gente tem que facilitar o acesso delas. E aí eu falo que é muito crítico, né, que a gente garanta que as pessoas que vivam com HIV consigam estar tomando a medicação adequada, tá? Uma outra estratégia de prevenção que a gente tem é a profilaxia pós-exposição ao HIV, né? Isso para profissional de saúde é uma coisa mais palpável, porque é a mesma coisa que a gente tem com um acidente com pérfuro cortante, por exemplo, né? E isso vale também para a exposição sexual, né? Então, da mesma maneira que alguém que se acidenta com um acidente pérfuro cortante, se alguém tiver uma exposição sexual de risco, tem 72 horas para procurar um serviço de saúde e iniciar esse tratamento por 28 dias, tá? Isso vale tanto para situações de violência sexual, para acidente ocupacional com pérfuro cortante e também para relação sexual desprotegida consentida, né? Então, às vezes, a pessoa vai procurar PEP, que é a sigla, e ela tem que ouvir um sermão antes da pessoa prescrever. Isso afasta as pessoas do serviço, obviamente, né? Então, independente da exposição, o tratamento é o mesmo, tenofovir, lamivudina, dolutegravir por 28 dias. A gente tem uma listagem de serviços que oferecem a PEP, né? Tanto em horário comercial quanto em que funcionam em 24 horas, em serviços de emergência, né? Porque a gente entende que isso é uma coisa que precisa ter um acesso facilitado, tá? A outra profilaxia que a gente tem é a pré-exposição ao HIV, que a gente chama de PrEP, né? Que é uma sigla do inglês, que consiste a gente dar antirretroviral oral para reduzir o risco de adquirir infecção pelo HIV, né? E a gente oferece isso para a população que eu chamei de população-chave, né? Que elas respondem principalmente pelo maior número de casos novos de infecção. A gente vai estar falando aí principalmente de gays e outros homens que fazem sexo com homens, né? Pessoas transgêneros e profissionais do sexo. Então isso aqui também é um conceito revolucionário, né? Então isso mudou muito. Então fala assim, São Paulo reduziu 50% o número de casos novos, né? Principalmente porque a gente tem um acesso muito facilitado à PrEP na cidade, né? Então lembrar que essas pessoas que pertencem a esses grupos, elas são alvos de estigma e preconceito, isso, né, aumenta a vulnerabilidade delas ao HIV, principalmente em pessoas que são jovens, nessa faixa de 15 aos 29 anos, pertencentes a essas populações chaves. Então, imagina você falar para um jovem de 18 anos que, putz, vamos lá passar no médico para você. A mãe não vai pegar, não. Às vezes a mãe não aceita o que o adolescente quer fazer, né? Às vezes não aceita que o adolescente tenha vida sexual. Levar ele para um lugar que ele pode conversar sobre isso é uma coisa que varia muito de contexto para contexto, né? E aí a PrEP serve para todo mundo que queira tomar, né? Então acho que também é uma coisa que eventualmente existe um conceito equivocado que a gente só ofereça PrEP para quem se expõe muito. Na verdade, a gente oferece PrEP para quem acha que isso faz sentido, né? Então, para todo mundo que se julgue com risco de aquisição para HIV. E a PrEP é importante por quê? Porque ela tem uma questão de proteção e empoderamento, né, que permite que as pessoas assumam um controle da saúde sexual, né, protegendo independente do status do parceiro, né? Então, para mulheres é uma coisa muito desafiadora, né? Mulher não consegue às vezes negociar preservativo, né? Então, ter uma ferramenta que você não dependa do seu parceiro para você se prevenir é uma coisa que é muito importante, né? Você normaliza a sua vida sexual, né? Então é uma escolha responsável, né? Que mostra que a pessoa se importa com a sua saúde do seu parceiro e reduz o estigma, né? Porque quando você fala da PrEP, você muda a narrativa de medo, muda a narrativa de julgamento para um contexto aí de compreensão e de aceitação. E ele é um divisor de águas na prevenção do HIV, respaldada por anos de pesquisa, que comprovam a sua eficácia. Então a gente nem discute mais, né, se PrEP funciona. A gente sabe, né? Hoje em dia a gente
está discutindo se não profissionais de saúde estão aptos a prescrever PrEP, por exemplo, né? Só pelo fato de você ter educação de pares. Então, dos critérios que a gente tem de utilização de PrEP, o primeiro e o mais importante é solicitação ou desejo de usar PrEP. Então, eu não tenho, se alguém bateu na minha porta, quero tomar PrEP, não é meu papel falar que ela não precisa, né? Mas também, né, focar em pessoas que acabam tendo repetição de prática sem uso ou com uso regular de preservativo, avaliar a frequência e relações com parcerias eventuais, quantidade e diversidade de parcerias, né? E principalmente eu vou falar um pouquinho pessoas que fazem uso de substâncias que acabam deixando elas mais vulnerabilizadas. Falo de vulnerabilidade, mas às vezes a pessoa está mais vulnerável por ter um parceiro só, que ela não tem controle, do que às vezes quem tem múltiplas parcerias e está negociando a maneira de se prevenir com um maior número de pessoas. Então, às vezes, quem tem esse riscado na ponta da língua, né, é uma pessoa que acaba sendo menos vulnerável. Né? Quando eu falo em PrEP, né, falei para vocês que a população mais vulnerável é a população mais jovem, que é essa população em vermelhinho, mas quem acessa a PrEP são pessoas em geral mais velhas. Então, todos os grupos, de uma certa maneira, a partir dos 30 anos que vai ter um maior número de usuários em tratamento. Então, isso é um desafio. A gente precisa trazer as pessoas jovens para tomar. E um desafio é reter, né? Uma coisa é a pessoa começar a tomar, outra coisa é a pessoa continuar tomando. Às vezes o contexto que a pessoa vive mudou. Às vezes arrumou uma parceria monogâmica estável e eles combinaram que não precisava mais, né? Mas um dos desafios que a gente tem com relação à PrEP é a retenção, e principalmente mulheres cis e mulheres trans e travestis, elas abandonam mais a PrEP, né? Então, a categoria que acaba mais sendo retida são a de gays e outros homens que fazem sexo com homens, né? Então, além de começar, o nosso desafio é manter as pessoas tomando de maneira responsável, né? Outros cuidados que estão embutidos além da PrEP, primeiro, é fazer testagem e tratamento de IST, então isso é feito a cada consulta, é oferecer testagem para outras hepatites virais e vacinação tanto para hepatite B quanto para hepatite A, que é uma coisa importante. Então, um pacotezinho de prevenção, ele envolve tudo isso naquela mandalinha, né? E o tratamento é feito aí com um comprimido de tenofovir com entricitabina, né? Você inicia preferencialmente entre o dia da testagem negativa e no máximo 7 dias após um teste negativo para HIV. E aí você começa tomando 2 comprimidos. E a partir do momento que você toma 2 comprimidos, você está protegido a partir da segunda hora. Então a proteção você consegue atingir de uma maneira bem rápida, né? Então, para homens, isso funciona dessa forma. Para mulheres, a gente precisa de 7 dias de uso contínuo para você atingir a proteção adequada. Isso vale para mulher e isso vale para mulher trans que está fazendo uso de hormônio feminino. Tá? Existe uma modalidade que a gente chama de PrEP sob demanda, que isso vale só para homens que sejam biologicamente homens, que não façam uso de hormônio feminino, etc., né? Porque essa é uma maneira, deixa eu ver se eu botei o gráficozinho, botei, né? Que uma coisa que às vezes pode acontecer é a pessoa ter uma exposição programada específica, né? Não faz sentido ela tomar todo dia o remédio, né? Mas às vezes ela tem uma situação eventual que isso vale a pena. Aí você pode tomar 2 comprimidos de 2 a 24 horas antes da relação sexual. Aí você toma um comprimido no dia seguinte. Aí você toma um comprimido no dia seguinte. E você pode parar depois. Então, essa é uma modalidade que serve, né, principalmente para esses momentos pontuais de exposição, né? Então, essa é uma coisa que eu acho que tem que individualizar bastante, porque você precisa ser organizado, você precisa, né, lembrar que tem que tomar nos outros dias, mas é uma ferramenta importante para a gente conseguir individualizar isso para quem às vezes tem exposições sexuais muito esporádicas, né? A gente tem modalidades hoje em dia de PrEP injetável, então aqui no Brasil a gente tem o cabotegravir já aprovado pela Anvisa,
mas ainda está em vias de disponibilização no SUS, que é uma medicação intramuscular aplicada a cada 2 meses. Também isso já está disponível no mercado privado. E aí a gente já tem o lenacapavir, que é uma injeção subcutânea a cada 6 meses, que foi aprovado em estudo clínico e está em vias aí de... Eu até tenho que corrigir, porque ele já foi aprovado pela Anvisa faz umas 2 semanas, tá? Mas ele ainda precisa ver como que isso chega. São ferramentas interessantes para conversar sobre aquilo que faz sentido. Cada um tem uma resposta, né? O que você preferiria? Tomar comprimido todo dia? Tomar uma injeção intramuscular a cada 2 meses? Ou tomar uma injeção subcutânea a cada 6 meses, mas que deixa um nódulozinho chato na barriga, né? Então, o bom de ter muitas opções é que você consegue, de fato, escolher. E acho que é isso que a gente pensa quando a gente oferece diferentes modalidades de prevenção, tá? Rastreio de ISTs é uma coisa importante para ser conversada para todo mundo. Para jovens e adolescentes, a gente recomendaria fazer teste de HIV e sífilis anualmente. E aí, de clamídia, gonococo e hepatite, avaliar dependendo do risco e da prática sexual do indivíduo. Pessoas em uso de PrEP, fazer esse monitoramento a cada consulta de HIV e sífilis, até para conseguir tirar o remédio. Tá? Clamídia e gonococo semestral e fazer triagem de hepatite em cada consulta. E aí também isso vale para pessoas que são de maior vulnerabilidade, a gente também ter uma rotina de testagem mais próxima, tá? A gente geralmente trata IST com o que a gente chama de tratamento sindrômico, né? E a gente, até pela dificuldade que a gente tem de fazer esse teste microbiológico ou por biologia molecular, e essa também é outra coisa que se a gente não trata rápido, a pessoa desaparece do serviço. Então, toda vez que você tem uma queixa de IST, a gente institui um tratamento. A gente precisa dar uma injeção intramuscular ou endovenosa de ceftriaxone para gonococo, porque a gente tem aumento de resistência às drogas orais, né? Mais uma medicação oral em dose única, tá? Vacina é importante, então esse está no pacote de prevenção. Então a gente oferece vacina para HPV. No SUS a gente tem a vacina tetravalente. Então, para meninas e meninos adolescentes, isso está no calendário e pode ser dose única. E pessoas com imunossupressão até os 45 anos ou usuários de PrEP podem tomar a vacina para HPV no SUS, tá? A gente oferece vacina para hepatite B para todas as faixas etárias, né? E 3 doses de vacina geralmente induzem anticorpos protetores, né? É importante vacina para hepatite A, principalmente com quem tem contato oral anal e em usuário de PrEP, né? A gente tem, vira e mexe, a gente tem surtos de hepatite A, e é uma doença prevenível com vacina, e é importante que a gente lembre disso, tá? A gente tem outras modalidades preventivas, então, uma coisa que a gente tem conversado bastante é a doxipep, que é o uso de doxiciclina após a exposição sexual para a prevenção de clamídia e sífilis. Então, se você toma 2 comprimidos depois, você reduz em 90% o risco de ter sífilis ou clamídia. Então, essa é uma ferramenta que geralmente a gente oferece, principalmente para quem acabou de ter uma IST, né? Então, se você teve uma IST nos últimos 12 meses, talvez você se beneficiasse dessa estratégia, principalmente em situações de maior vulnerabilidade. Tem outra coisa que a gente tem conversado, que é vacina de meningo B para prevenção de gonorreia, né? Então, o meningococo, ele é um parente do gonococo, né? E a gente tem um pouquinho de prevenção cruzada, né? Entre a vacina para gonorreia. Não é uma proteção muito grande, então isso é em torno assim, de uns 10, 15%, mas é uma ferramenta que eventualmente pode ser utilizada nesse contexto, né? Por fim, eu vou falar de redução de dano, que é uma coisa que é importante que a gente converse, né? Que consiste em diminuir o impacto negativo do uso de drogas, como infecções, overdose, problemas sociais, né? E é uma conversa que a gente faz respeitando muito a autonomia e abordagem não moralista do paciente. Então você tem que entender muito o contexto, né? Que o paciente está, até para você oferecer coisas que ele aceite, né? Se eu for falar para alguém que ele tem que parar de fazer tudo que ele está fazendo para eu atendê-lo, ele não vai voltar,
né? E até para você entender os contextos para você poder utilizar. Então, uma coisa que a gente preocupa bastante na PrEP é essa diferença, né, de uso sexualizado de drogas e o que a gente chama de chemsex. E a gente trabalha numa região em que isso acontece com bastante proximidade, tá? Então, a diferença que a gente tem é o uso sexualizado de drogas, é o uso de substâncias em contexto sexual, né? Ou seja, para relaxar, ou seja, para desinibir, ou seja, para melhorar desempenho. Então, isso vale para álcool, isso vale, por exemplo, para maconha, mas isso também vale para estimulante como o sildenafil e tadalafila, isso vale, por exemplo, para poppers, que é uma coisa que é relaxante, tá? Então, você pode utilizar isso como uma maneira de você aproveitar bem o que está acontecendo. E outra coisa é o que a gente chama de chemsex, que é o uso de algumas drogas específicas. Então a gente vai estar falando de metanfetamina, a gente vai estar falando de GHB, mefedrona, a gente tem pouco no Brasil, né? Antes ou durante a atividade sexual para sustentar, melhorar, desinibir ou facilitar a experiência, né? E metanfetamina é uma coisa que está muito próximo da gente. Então a gente tem alguns hotéis, por exemplo, aqui na 9 de Julho, que as pessoas combinam de usar isso e ficar transando por 2 dias, 3 dias, e isso tá num contato de aplicativo. Então, e aí até agora, saí da UTI, eu tive uma situação, né, que eu conversei com um paciente que isso era pertinente, né, e aí tem que perguntar afirmativamente sobre isso, né, porque causa muito dano sexual, né. Então, essas substâncias do chemsex deixam as pessoas horas ou dias com um desejo sexual muito elevado, o sexo torna-se uma prioridade e esse uso acaba sendo acompanhado por atividades sexuais de alto risco, né, que você não tem com outras drogas. Então é isso. A pessoa usa metanfetamina e aí vai parar num hotel do centro da cidade e aí fica lá 2, 3 dias. Vai numa sauna que tem no centro e fica lá esse tempo, e é isso, não come, não dorme, não toma remédio. Então, as pessoas que vivem com HIV perdem a indetectabilidade, as pessoas que usam PrEP param de usar PrEP e ficam vulneráveis ao HIV, e isso é uma coisa muito próxima da gente. E aí o que a gente conversa, né, é entender o contexto, entender o que que é importante. Então, eu sempre, quando eu converso com alguém, eu sempre pergunto, putz, quantos parceiros você tem? Tantos. Que lugar que você vai? Ah, eu vou no aplicativo, eu vou no. Conheço um tal lugar, beleza. Vou em festa. Putz, que festa você vai? Tive essa conversa na UTI lá. Porque eu sei que tem determinados contextos que você está mais próximo de você fazer isso. E aí, se a pessoa, dependendo do contexto, você tem que orientar. Porque não é só sobre uso de substância, né? É sobre integridade física, né? Você não se colocar em situação de violências, né? Então, você acaba orientando se você não injetar, né? Se você pode engolir, né? Você tentar evitar vias que são de maior risco. Então, metanfetamina pode ser uso injetável e a gente tem isso acontecendo na cidade. Tentar não combinar substâncias com outras substâncias, porque isso aumenta o risco de você ter overdose ou efeitos negativos. Usar em espaço seguro, que as pessoas possam cuidar de você. Usar com pessoas que você conhece. Não usar metanfetamina com estranhos. Você usar agulha estéril se estiver injetando e não compartilhar com outras pessoas. Beber muita água e conhecer sinal de overdose e como responder a eles. Então, isso parece muito distante, mas isso acontece num raio de 500 metros da gente. Acho que é isso que eu queria falar de prevenção de HIV e outras ISTs. Eu estou aqui disponível se a gente quiser conversar sobre isso, tá bom, gente? Muito obrigado. Lógico. Boa tarde. Antes de mais nada, parabéns. A sua apresentação foi muito ampla e não se restringiu a aspectos médicos, mas a muito mais, o que é extremamente importante.
Então, uma pergunta que é bem do ponto de vista farmacológico, a pessoa que usa medicamentos ao longo da vida, no início da pandemia, não digo, da epidemia de HIV, um dos maiores problemas eram os efeitos colaterais dessas drogas. Eles ainda continuam? Como essas pessoas passam, como elas vivem a vida? Esses efeitos colaterais chegam a impedir o uso, elas terem que trocar resistência, etc. Essa é uma pergunta muito pertinente, né? Então, o que a gente tem disponível para tratamento de HIV hoje são basicamente dois remédios base, né? Um chama dolutegravir e um chama darunavir. Os efeitos colaterais são muito limitados e, em geral, nenhum. Eu tive um paciente que começou a tomar antirretroviral um mês passado. Ele perguntou, estava muito angustiado, falou: O que que eu vou ter? Eu falei: Eu acho que você não vai ter nada. E, em geral, as pessoas não têm nada. Então, hoje em dia, como os remédios são muito potentes, então é muito incomum isso acontecer. Então, hoje em dia, o que a gente tem de falha é mais por problema de adesão do que falha de remédio. Lógico que a gente tem um contingente de pessoas que envelheceram e passaram por todas as eras dos antirretrovirais que eram muito ruins antigamente, né? Mas hoje em dia isso é uma coisa bem comum. Quando eu estava no HC, eu tinha residente que terminava a residência sem ter nenhum caso de falha terapêutica. Porque é isso, eu estou falando que 95% das pessoas que tomam antirretroviral, elas são indetectáveis. Então, o contingente que a gente tem de pessoas em falha terapêutica hoje é muito baixo. O que a gente tem são esses determinantes sociais, né? Então, que impactam na adesão. Então, isso é população de rua, portador de tuberculose, pessoas em uso de chemsex. Então, e por isso que essas vulnerabilidades elas se complementam. Então, é mais nesse sentido, porque hoje o que a gente tem de tecnologia de remédio é muito bom. Isso. É isso. Prevenção, o comprimido da PrEP, se você tomar para homem, né? Você tomar 4 vezes por semana, você está protegido. A gente tem medicação injetável que protege você por 2 meses a 6 meses. Esses 16 meses, eventualmente, podendo ir até um ano. É. Você fica uma deposiçãozinha, ele faz um nódulozinho. Então você faz uma medicação que o lenacapavir principalmente, né? Que é uma medicação que tem uma consistência de mel e ela tem liberação lenta. Tá em estudo agora, que eu estou participando, um comprimido mensal. Prevenção, você toma um comprimido por mês e isso é equivalente ao comprimido diário. Então, o que a gente tem de tecnologia nesse sentido é bastante interessante. A questão é acesso. Eu tenho que pegar o rapaz de 18 anos, tirar ele da casa dele e levar ele para chegar aí, né? A porta que a gente tem hoje é facilitar essa possibilidade de acesso, porque aí você vai falar para o seu empregador que você vai passar no posto de saúde porque você quer tomar o remédio para você se prevenir do HIV, sabe? Então isso é uma coisa meio. Aí tem uma coisa, por exemplo, que é legal na cidade. Na frente do metrô República, depois da catraca, tem um container. E esse container faz testagem e prescreve PrEP de terça a sábado, das 5 da tarde às 11 da noite. E aí você pode, falar em trânsito, vai lá e pega. Você, você pode fazer telemedicina, tem máquina de dispensação no metrô, passar um QR Code e pegar o teu remédio. Então você tem essas tecnologias para você melhorar o acesso. Então a nossa discussão hoje é essa, é como que a gente melhora o acesso, porque o que a gente tem na mão é bastante interessante. Lógico. Coisa que o Brasil ainda tem muito ruim é o alto índice de gravidez em adolescentes, né? Às vezes meninas de 13, 14, 15 anos estão engravidando.
existe esse tipo de risco também, obviamente, com essas meninas, né? E se uma criança, que é uma criança, ela busca um atendimento, obrigatoriamente os pais deverão ser avisados, nesse caso menor de idade. A gente está liberado para prescrever para maior de 14. Maior de 14. Mas também é aquilo, né? Até tem um estudo da cidade de São Paulo que ofereceu PrEP para maiores de 16, 16 a 18. Dá para ver, né? Se aceita, funciona, retém, né? Mas isso acontece, mas tem que ser um serviço muito desenhado para reter. Porque imagina, você falar, pô, que é isso? A questão da PrEP, você tem uma burocracia envolvida. Você tem que ir lá no médico, tem que fazer um teste para você pegar remédio a cada 4 meses, né? E não tem ninguém no teu pé para lembrar você disso, né? Então, quando você pega essas populações mais vulneráveis, né? Então aí você precisaria ter um atendimento suficiente para ter alguém que lembre ele da consulta, né? Então por isso que a educação de par funciona bem nesse sentido, né? Que é falar, putz, eu tenho alguém que não é médico, que não é enfermeiro, mas tem alguém que está ali me lembrando que eu tenho que chama também de educador comunitário, né? Então, mas essa é uma população que a gente conversa. Essa população mais jovem é candidata a essas medicações injetáveis, porque a gente entende que quanto menos vir no médico, mais fácil tiver, melhor. Exatamente. Muito bom. Tem mais alguma coisa? Não. Então tá bom, gente. Um prazer falar dessas coisas aqui, né? Acho importante, né? Até porque eu já tive a situação de um trabalhador aqui do hospital me parar, me jogar para dentro do conforto e compartilhar que fez diagnóstico de HIV ou que queria usar PrEP enfim, né? E acho que essa é uma conversa que precisa estar na ponta da língua de todo mundo para a gente atuar também como multiplicador, né? Então, até para explicar que é seguro, fácil, acessível, no desenho que as pessoas quiserem, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado.